Fala pessoal, ligado aí no podcast Mesa Social. Nessa retomada do Mesa Social depois de um tempo, eu aproveito para agradecer todos aqueles que pacientemente mantiveram a inscrição no canal e quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, curte, comente, para que a gente tenha entrevistas maravilhosas aí, como hoje, por exemplo, com a nutricionista esportiva e de emagrecimento, Marina Rocha. Marina, é um prazer ter você aqui nesse episódio de reestreia do Mesa Social, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ramo de atividade, um pouquinho sobre você. Perfeito. Prazer, eu sou a Marina, sou nutricionista clínica esportiva. Quero primeiro cumprimentar todo mundo, né, que acompanha aqui o podcast. Quero agradecer o convite. Estou muito contente de estar aqui para fazer coisas que eu gosto muito. Primeiro que falar é uma coisa que eu gosto bastante. E falar sobre nutrição é algo muito fácil para mim, muito flui muito bem, porque a nutrição que eu acredito é a mesma que eu pratico e é a mesma que eu aplico. E como você mesmo já introduziu, eu sou nutricionista clínica esportiva, sou formada pela Unicamp e sou especializada pela USP. Atuo com bem-estar, performance esportiva e emagrecimento. Atuo em consultório desde a minha formação. Eu me formei em 2020. Começo de 2020, que foi ali quando surgiu, que saiu a pandemia. Pandemia. Então, eu me formei, abri consultório, foi um momento ali de um pouquinho de incerteza, de insegurança, né? Uhum. Apesar de ter sido um momento bem crítico, né, para todo mundo. Também foi um momento no qual as pessoas buscaram muito mais por saúde, né, por bem-estar, por cuidarem de si. Foi um momento que as pessoas ficaram muito reclusas e começaram a ter que bater de frente com a relação com a comida, lidar com ansiedade, com incertezas. E a gente sabe que comer é um comportamento, né? E as nossas emoções influenciam também na busca por comida, no hábito de comer. E assim que eu me formei, deu a pandemia e também surgiu a possibilidade de nós, enquanto nutricionistas, podermos atender online. Até então a gente não podia. Nossa, que desafio. Então, o seu começo de carreira foi no início da pandemia. Exatamente no início. Né, muda tudo, é um desafio gigante, você tem que rever uma série de conceitos e aplicar para aquela realidade, né, que a gente está vivendo. Foi início de 2020 e depois teve o pós-pandemia também, que muita gente teve os efeitos aí do sedentarismo, por insegurança, eu acredito também que se alimentavam mal, por insegurança também. Teve tudo isso, né, Marina, né? Sim, eu acredito que a gente ainda vive, né, o pós-pandemia Até e hoje. muitos reflexos do que esse período trouxe pra gente. E foi um momento desafiador em todos os sentidos. Já era desafiador porque eu estava acabando de sair da faculdade. Até Aham. então eu era uma universitária, jovem, sonhadora e não sabia o que viria dali por diante. Aí me formei, já estava nessa transição de, ó, agora eu sou profissional, né? Agora eu sou adulta, agora eu cuido da saúde das pessoas. E Uhum. logo já veio a pandemia, que trouxe exigências muito grandes, né? Porque era um vírus que ninguém sabia como agia, ninguém sabia o impacto, né, de tudo isso na saúde de cada pessoa, tanto é que tem a questão de individualidade. Várias pessoas pegaram Covid e manifestaram de formas diferentes, certo? Em níveis diferentes, e a alimentação era fundamental nesse processo também. Né? Exato. Então tinha muita gente buscando porque quero melhorar minha imunidade, né? Quero cuidar da minha saúde caso eu venha É. contrair. Então foi uma E loucura. assim, nessa ocasião, eu imagino que você esperava o quê? No mínimo, ter atendimento presencial, era o que você imaginava no final da faculdade e tal. E na pandemia, eu acredito que a prioridade das pessoas era sobreviver, É, era tentar não ser contaminado. Então, eu acho que a alimentação, eu acredito, você que viveu isso, mas não era prioridade naquele momento, né? Depois de um certo tempo, as pessoas foram adquirindo uma consciência de que precisava se alimentar direito para manter a imunidade legal, né? exato. Eu acho que foi novidade para todo mundo. A princípio, eu acho que veio essa coisa de sobreviver, mas eu acho que também a pandemia impactou e significou para cada pessoa de uma forma diferente. E muita coisa influencia na forma como você viu esse momento. Então, como era a sua atuação enquanto profissional, classe social, tudo isso são variáveis que influenciam na forma como Uhum. as pessoas viam, né? Então, tiveram sim, né?
muitas pessoas que a princípio pensavam em sobrevivência, mas tinha gente que nem se importava com a questão da pandemia. Sim. Então, teve sim esse quesito de saúde, de melhorar a imunidade, a partir do momento que as pessoas começaram a entender que pessoas mais saudáveis tinham respondiam de forma melhor Uhum. caso contraíssem o vírus, mas também teve a questão de muitas pessoas estarem reclusas, ansiosas, com medo, e esse medo refletia na busca por comida. E a geladeira estava no cômodo do lado, porque todo mundo estava em casa, entende? Então o comportamento alimentar das pessoas começou a ser questionado. E aí pensa, eu tenho a cozinha ali do meu lado, tenho muitos alimentos acessíveis, tenho alimentos disponíveis e a qualidade daqueles alimentos varia. E se na minha cozinha tem muito ultraprocessado? E eu tô ali ansiosa toda hora eu quero comer. O que que eu vou comer toda hora? Entende? Então a qualidade daquele alimento que eu buscava também importava, até para que eu tivesse mais saúde. Uhum. Eu acho que foi uma ramificação, assim. Nossa, um quebra de paradigma incrível, né? E você, como nutricionista esportiva e de emagrecimento, né? Hoje o mundo está muito imediatista, as pessoas querem ser emagrecidas de uma forma rápida, porque tudo está imediato. Querem comer de forma rápida, então comida por aplicativo, a informação chega muito rápido, de acordo com um prompt, um comando. As pessoas estão se habituando e estão transformando a cultura para uma cultura de imediatismo. Uhum. E nisso, Marina, acontece o quê? Eu acredito que a mentalidade precisa ser mudada. Não é fácil, né? Para você conseguir emagrecer de forma rápida, hoje tem aí canetas emagrecedoras, porque às vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas não quer um acompanhamento médico, certo? Então, qual é esse desafio hoje da era da informação, do imediato, para você conseguir levar uma dieta de longo prazo e não que seja sustentável? Qual que é o segredo? Começa pela mentalidade? Eu acho que o primeiro ponto é essa compreensão com clareza. Estamos na era do imediatismo. A informação chega muito rápido até a gente. A gente está aqui com o celular, que 99% das pessoas tem o dispositivo ali acompanhando o tempo todo. E aí você está ali rolando o feed e é uma informação atrás da outra. E a gente tenta transpor isso para a nossa realidade. Então, essa questão do imediatismo, da ansiedade, vai vindo para nossa forma de ver e para o nosso comportamento. Além de que a gente vive num contexto social que flutua o corpo magro. A gente tem um culto à magreza e a gente tem uma associação muito direta do ser magro com ser saudável, Uhum. consequentemente sou mais feliz, consequentemente o meu sucesso chega maior, entende? Então a gente tem essa tatuagenzinha na nossa cabeça. E quando a gente quer emagrecer, a gente quer isso rápido, porque a forma do meu corpo influencia na minha autoestima, como eu já associo com felicidade, se eu não tô com um corpo legal, eu já não me sinto feliz. E Uhum. eu acredito, de certa forma, que se eu chegar naquele corpo dos sonhos, eu vou ser uma pessoa realizada e plena. O que eu já adianto, não necessariamente é verdade. E aí a gente esquece que para chegar no peso que a gente tá, não foi coisa de um mês, não foi coisa de 21 dias, como é propagado, né? Houve, passou muita água por debaixo dessa ponte. Uhum. E aí vem a pressa. Se tudo tá rápido, por que esse processo de emagrecimento também não pode ser? Mas a gente esquece que comer é um comportamento, né? Uhum. E que a gente come por diversos motivos. A gente come para que a gente tenha saúde, a gente come para ter nutrientes, só que a gente come também para socializar, Sim. a gente come para construir a nossa identidade cultural, né? É. A nossa busca por comida também faz parte da nossa identidade. E a gente come de acordo com as nossas emoções. E não é errado comer as suas próprias emoções, né? As pessoas falam. Eu atendi uma paciente esse final de semana, no sábado, e ela falou assim: eu sou uma comedora emocional. As pessoas estão dando até nome para isso, mas todo mundo é um comedor emocional. As minhas emoções vão me trazer sensações de conforto ou de desconforto. E quando eu tô desconfortável, é da minha natureza querer fugir desse desconforto. E a comida é uma fonte de conforto. Por exemplo, quando dizem assim, dizem,
Eu também já falei muito isso para mim mesmo. Olha, quer saber? Meu dia foi bem estressante, foi cansativo. Eu mereço comer o que eu gosto. E às vezes o que eu gosto está condicionado a uma gordura que vai fazer mal para mim, ou eu exagero. Uhum. Eu acredito que boa parte das pessoas também, às vezes, pensa assim, então, como a comida fosse uma forma de merecimento por você ter Isso. passado por um processo de estresse, por exemplo. Exato. Entender a comida como uma recompensa e como merecimento é o que começa a construir uma relação disfuncional. Mas não significa que a comida não deva ser fonte de prazer, até porque ela precisa Uhum. ser prazerosa, é uma questão de sobrevivência. Você mesmo mencionou que é comum as pessoas, no momento de estresse, de desconforto, querer comer uma coisa mais gordurosa, uma coisa mais doce. Por quê? Fisiologicamente, o meu corpo sabe que aqueles alimentos são fonte de energia. E, de certa forma, ele precisa de energia para sobreviver. Então, é natural que a gente busque por esses alimentos mais calóricos. Como eu disse, sobrevivência. É desde lá de trás essa preferência. Entende? É uma coisa evolutiva. E aí eu preciso entender que o meu cérebro busca por esse prazer. E no meu cérebro tem uma área de recompensa. E quando eu consumo esses alimentos mais palatáveis, essa área de recompensa, ela é excitada. Entende? Então eu tô desconfortável, tô estressada, eu tô triste, eu tive uma desilusão, eu tive um desconforto. Eu quero um prazer imediato. Onde que eu acho esse prazer imediato? Ali na cozinha de casa. E geralmente é através desses alimentos mais palatáveis. E é muito possível e comum de acontecer das pessoas terem esse comportamento de forma repetida. E aí que entra o problema de não trabalhar a sua relação com a comida. Se eu tenho essa relação, esse ciclo se repetindo diversas vezes, a longo prazo, não é uma coisa rápida, não Hum. aconteceu de um dia para o outro. Isso vai refletir, né, no meu padrão alimentar, consequentemente na minha saúde e no meu corpo. Entende? Vai condicionando a repetir aquele hábito que te trouxe um conforto momentâneo, mesmo que esse conforto momentâneo depois pesou sua consciência, né? Exato. E a impressão que, legal, vale aquele conforto imediato, mas depois aquela dor na consciência parece que é até maior, né? Por que que eu fiz aquilo? Não precisava, eu podia ter contido aquele impulso, mas é aquele impulso que eu achei que era um merecimento e que talvez essa gordura cause até uma dependência, um certo vício, porque você acabou se confortando Uhum. por aquele alimento que você acabou exagerando, por exemplo, né? Sim. Faz sentido o seu raciocínio. A gente não tem vício em comida, Tá. até porque a definição de vício, né, a comida não é algo que é nocivo pra gente, não como se fosse uma substância, por Uhum. exemplo, entorpecente. Sim. Mas, como eu disse, ativa a minha área de recompensa. E essa ativação é prazerosa. E eu acabo entrando naquele ciclo de eu me restrinjo É. até ficar com muita vontade de comer, acontece algum evento que me traz um desconforto, aí eu como em excesso. Esse comer em excesso depois me gera uma culpa, um juízo de valor, Hum. eu me culpo, aí eu vou lá e falo: não, agora eu não vou comer mais. Nunca mais. Vou me restringir. Nunca mais. Aí acontece uma situação, eu volto a comer. Só que daí a gente tem que ter uma visão bem clara. A culpa não está na comida. Seja qual for o alimento, seja um alimento de muita qualidade ou menos qualidade, a culpa não é da comida, é do comportamento. Como nós mesmos dissemos, quando eu como é porque eu tive algum desconforto. Eu preciso olhar para esse desconforto. Uhum. Entende? Eu preciso olhar para esses gatilhos, para essas condições que me trazem estresse, que me trazem ansiedade. São noites mal dormidas? É um cansaço excessivo? É um desconforto com alguém? É no trabalho? Tudo bem que no trabalho nem sempre a gente consegue resolver, né? Não da forma como gostaríamos, É. mas a forma como eu reajo àquilo, entende? Porque aí sim, não olhando a comida como um vilão, que eu consigo melhorar toda essa questão. Uhum. E você concorda comigo que essa relação que as pessoas geralmente têm é muito comum, essa relação? Não é uma coisa que acontece pontualmente, é uma coisa que se estende por dias, semanas, meses, anos. Então, quando a pessoa chega no corpo que ela tá, ainda que ela esteja satisfeita, não foi de um dia para noite. E as pessoas precisam entender que o caminho contrário também não vai acontecer do dia para noite. E na maior parte das vezes, não direi 100%, mas na grande maioria, quando eu tento fazer algo extremo e me restringo para conseguir um emagrecimento rápido, seja através de recursos, como você mencionou a Uhum. canetinha, ou através de dietas restritivas demais, se eu não me organizo nesse período,
muito provavelmente esse emagrecimento não vai ser de qualidade. Eu vou ter uma perda de massa muscular muito considerável. Uhum. O meu corpo vai entender isso como um risco. Sempre quando a gente emagrece, o corpo já vê o emagrecimento como um risco. E ele começa a fazer adaptações metabólicas para eu recuperar o peso perdido. Mas se eu perdi esse peso sem orientação, sem cuidado e perdi massa muscular, não é massa muscular que eu vou ganhar depois. Uhum. Então, o rebote, o efeito sanfona, Aham. ele realmente acontece. E quando eu recuperar esse peso perdido, às vezes ganhar até mais, esse peso muito provavelmente vai ser em gordura. E além de esteticamente eu me frustrar, eu vou causar uma desordem metabólica no meu corpo grande. E quando eu tentar emagrecer novamente, vai ser muito mais difícil. E eu noto, assim, eu já passei numa consulta e eu noto que você realmente dá muita ênfase no comportamento humano, tem uma psicologia por trás da nutrição, da alimentação, e realmente faz muito sentido isso, faz muito sentido, porque nós somos controlados pelas emoções. A inteligência emocional, ela traz isso, né? Você conseguir minimamente controlar e não ser controlado totalmente, né? Mas não é o que acontece sempre. Tem ocasiões que a gente decide ser afetado por algo que aconteceu. Essa coisa que acontece no trabalho, no dia a dia, nas relações, ela pode chegar para uma pessoa de uma forma e para outra de outra. Nós somos seres complexos, né? Uhum. E, e muito autênticos, assim, únicos. Então, a caminhada para você evoluir o emocional também não é fácil, Não também não é é, não fácil. é. É En diário. é, Uhum. então, poxa, mas tal situação afetou emocionalmente, né, e até você decidir, você evoluir a ponto de que aquela situação não te afete mais, talvez você tenha esses gatilhos alimentares no meio do caminho, né. Sim, por isso que é muito importante para quem tem a possibilidade, né? Porque eu sei que nem todo Uhum. mundo tem acesso, poder ter um acompanhamento multidisciplinar. Porque ainda que a gente fale muito sobre Interessante isso daí. comportamento, e o comer é um comportamento, o nutricionista te direciona dentro da organização alimentar. Mas Certo. eu tenho um acompanhamento com um psicólogo, que é o profissional específico para te dar Uhum. esse suporte, é muito importante, né? E quem pode ter, é importante que coloque como prioridade, porque é o que você disse, ainda que eu tenha ali uma dieta, ainda que essa dieta respeite as minhas preferências, ainda que essa dieta faça sentido para minha rotina, se eu estou em condições que eu vivo em frequente situação de estresse, que eu ainda não tenho um repertório para lidar com esse estresse, que enfim, eu não saiba lidar, é natural que eu busque conforto na comida. Então, se tem a possibilidade de ter um acompanhamento multi, de ter esse olhar e esse direcionamento por um psicólogo, tenha. Quero dar destaque para essa fala, acompanhamento multidisciplinar. Então, às vezes, a pessoa acha que é só ir no nutricionista, pegar uma receita, seguir, daqui a pouco você não sustenta mais isso, eh, ou às vezes a dieta é restritiva demais, você não está habituado, você não está enxergando que tem outras questões por trás, emocionais, comportamentais, certo, Marina? Então, até anotei aqui porque realmente passa muito por isso, né? Você tem que entender a raiz por trás, o que está levando você a ter aquele comportamento e vale muito a gente frisar esse acompanhamento multidisciplinar. Marina, estamos no final do ano, certo? Estamos no final do ano e a gente Festas, vive aquele dilema, confraternizações, um monte de confraternização, ceia de festa da Natal, firma. festa da firma, festa da empresa, festa não sei aonde. E ao mesmo tempo tá chegando um ano novo e a gente tem um plano do quê? De ficar bem, né? Vou me alimentar melhor, vou emagrecer, vou ganhar massa muscular. Não sei. Então a gente tem aquele dilema do exagero barra o plano do ano novo. Projeto Verão, né? Projeto Famoso verão, Projeto projeto Verão. verão. Só dura uma estação, às vezes nenhuma, né? É muito bom Às vezes fazer isso. nenhuma, né? Sim. Porque E geralmente as pessoas deixam pro final do ano e é, quer fazer essas loucuras que a gente mencionou anteriormente. Fazer coisa restritiva, ter e condutas você que você não vai exato. perpetuar, que você não vai levar a longo tempo. E você tinha falado no um momento seguinte sobre socializar. E a gente tem uma necessidade de socializar. E quando a gente nega uma confraternização, ou vai e come menos, talvez às vezes a gente passa por chato também. Tem alguma dica para a gente conseguir equilibrar essa questão? Como não exagerar? O
que comer nessas festas? Tem um limite, não tem, para que a gente não precise começar o processo? Uma não, tenho muitas. É, Melhor do que dicas. Tenho reflexões a ser feitas sobre essas certo. ocasiões, não só festas de final de ano, mas como em qualquer momento de confraternização. Vamos olhar um pouquinho para trás. Nutricionista, profissional da saúde. Vamos pensar um pouquinho no conceito de saúde pela OMS. A OMS define saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Já falamos um pouquinho do físico, falamos um pouquinho do mental e do social. Sim. Então, nós somos seres sociáveis, não é nem que a gente quer socializar, a gente precisa, né? Para que a gente se desenvolva, para que a gente Viver em se comunidade. veja no mundo, é através do olhar do outro. Uhum. Então a gente precisa mesmo socializar. E a comida, como faz parte da cultura, também faz parte da socialização. Então a primeira coisa é: não se prive desses momentos. Eles são muito importantes. Só que agora, a gente olha para essa época do ano, eu vejo dois grupos de pessoas. Não, para não ser injusta, eu vejo três. Tem aquele grupo de pessoa que pensa assim: ah, é final de ano, já é dezembro, né? Por que eu vou fazer alguma mudança agora? Deixa para ano que vem. É aquele que sempre começa na segunda-feira, sempre deixa para a próxima segunda, sempre deixa para o próximo mês, sempre quer colocar os recomeços numa data específica, no melhor momento. Esse melhor momento não chega. Lembrar que toda hora é hora. Temos também aquelas pessoas que já são um pouquinho exageradas no sentido contrário, que querem fazer restrições porque querem chegar no shape, né, no corpo do projeto verão. E que, nesse momento em específico, estão dispostos a mudar a alimentação, mas querem coisas extremas e querem coisas rápidas. Mas também temos aquelas pessoas que olham para essa época do ano como só mais 2 dias de festa. Um dia de Natal e um dia de Ano Novo. E a vida está acontecendo todos os outros dias. Por que eu falo isso? É muito importante a gente bater na tecla de desmistificar essa ideia de projeto verão. Gente, tem que ser projeto para a vida. Se você quer ter saúde, ter bem-estar, ter paz com a comida, ter o corpo que você deseja e sustentar isso, você vai ter que se alimentar bem e fazer exercício físico na maior parte do tempo. Não significa que você não vai poder confraternizar. Pelo contrário, quando você tem essa rotina que faz sentido para você, você já se alimenta bem, você já promove saúde para si, esses momentos de exceções, de confraternizações, são eventuais momentos que não vai colocar tudo a perder, entende? Então, ter essa clareza. Pensando em festas de final de ano, vamos pensar aí no Natal e no Ano Novo, ou nas festas da firma, né? É. Acontecem muito, e eu sei que às vezes a gente quer restringir, como eu mesma disse, falando só de 2 dias de Natal e Ano Novo, mas muita gente emenda o Natal no Ano Novo, às vezes até no Carnaval. Tem o pré-festa de Natal, tem o pré-ano novo. Exato. É, Tem as confraternizações. tem. Então é muito importante que nesse período você garanta fazer aquele básico do dia a dia bem feito, para quando chegar nessas confraternizações não tenha uma descompensação tão Hum. grande. Por exemplo, hoje uma paciente me mandou mensagem: tem confraternização no meu trabalho, vai ser numa pizzaria. Eu deixo de fazer o lanche da tarde? O que você acha, Fabiano? Hum, deixa pra chegar sem culpa e comer uma fatia a mais. Mas Tô deixar brincando. de comer vai fazer com que ela Não, deixe de não, de consumir os verdade, nutrientes que estão brincadeiras à ali? parte. Eu acho que ela deve manter o lanche Com para não chegar, certeza. não exagerar demais E também. chegar ali não tá morrendo de Não fome, tá morrendo de fome. entende? Entendo. Porque as chances de exagerar é muito maior É, quando eu tô em privação. Então segue o seu padrão alimentar ali do dia, beba bastante água, coma as suas frutinhas, se puder coloque o seu corpo em movimento, que quando chegar ali no evento, ainda que tenha exageros, o seu corpo esteja minimamente protegido, é o que a gente chama de contenção de danos. hum, Eu acho que em questão de alimentação é isso. Poxa, Natal, ceia de Natal é só no Natal. Os alimentos, os doces, é tão específico, é tão especial, é um momento que você está em comunhão. Tem um significado muito grande. Você vai deixar de comer? Eu respeito aquele que leva a marmitinha, respeito muito. uhum, Mas, poxa, eu não faria isso. E nem acho que as pessoas têm que fazer. é, Então, confraternize. Consuma o que tá ali. Aproveita, sabe? Mas assim, legal. vai montar o prato da ceia?
que tenha salada nessa ceia também, né? Que Uhum. a gente consiga montar uma coisa mais organizada, nutricionalmente equilibrada, que tenha ali a proteína, que tenha o arroz com uva passa, porque eu sou fã de uva passa, A, s- sem uva a passa, pra salada quem não é fã. geralmente sobra, né? Não sei por quê que ela Então, sobra na se a ceia gente de. pensa nesse equilíbrio, tudo É, funciona, flui tem melhor. razão. Coloca a salada, beleza, fiz meu primeiro prato, Tá. matei minha fome. Começar pela salada. Exa- Dá pra colocar, ou começa É. pela salada, ou monta um prato que compõe ali o carboidrato, a Uhum. proteína e a salada. Pô, forrei o estômago, tô Hum. alimentada. Agora, o que eu comer vai ser por vontade. Porque o perigo maior é juntar a fome com a vontade de comer. Nossa. É, Aí, aí é aí é complicado. problema. É por isso que a gente deixa a sobremesa pra depois, né? Porque a gente já esteja saciado e o risco de exagerar ser menor. Mas exagerar uma vez só, gente, E um tem dia tá tanta tranquilo. sobremesa nessas ceias, né? Muita. Cada um da Agora, família leva uma, né? Porque é. quando a E família é ainda grande, tem, a minha é. e ainda tem aquela desculpinha assim, não, vamos dizer não, é desperdício. Então, se sobrar, a gente tem que comer, fazer um esforço para comer no dia A gente seguinte. fica comendo ceia de Natal a semana inteira, na verdade, É, né? Eu fico. o ideal é nem não exagerar na quantidade, até da ceia também, de quem for organizar, porque depois você fica com aquela obrigação de ficar dando conta daquilo tudo. E Mas às realmente vezes tem é a uma questão do justi... desperdício que a É, gente tem que estar atento, eu hum, penso muito nisso. né? Muito. Aham. E eu Exato. acho que se você passa com a família é consciente, você tem espaço para trazer essa conscientização, é É. importante. Agora, um vilão grandão Ah, da ceia, seja Natal, seja Ano Novo ou qualquer confraternização, qual? o álcool. Esse Entendi. aí a gente precisa olhar com cuidado maior. Certo. Ok, uma coisa é você beber muito eventualmente, vou beber numa festa, numa Uhum. confraternização, Natal e Ano Novo. Outra coisa é quando você bebe todos os finais de semana. Sim. E a gente precisa entender que o álcool, ainda que ele faça parte do nosso contexto social, ele é uma substância tóxica. É. Ele não traz benefício nenhum, fisiologicamente, bioquimicamente falando. Eu sei que ele deixa as pessoas mais relaxadas, que existe uma construção social por trás Uhum. disso. Mas a gente precisa olhar também para o efeito que ele traz para o corpo. Então, o álcool, quando eu bebo demais, o que que eu sinto no outro dia? Quando eu bebo muito? Ressaca, dor de Ressaca. O cabeça. É. que que ressaca é? É um sinal de desidratação, Ah. né? Então, se eu sei que eu vou beber, gente, numa noite, Uhum. que eu garanta a ingestão de água ao Ao longo do longo do dia dia. e no momento em que eu estiver bebendo, eu consiga lembrar de beber água. Ter um copinho, eu sei que parece meio Caxias, as É. pessoas falam, ai, nada a ver, eu vou ter um copo de água ali. Sim, sim, se acostume com isso, porque eu tô ali bebendo álcool, Revezar mas eu a também estou me ingestão. hidratando. Tá. Então eu já reduzo um dano. Outro ponto, evitar beber de barriga vazia. Então, comer ali as Hum, entradinhas, ou mesmo já comer a ceia tá. e depois beber. Porque se minha barriga tá vazia, a absorção desse álcool vai ser muito maior e mais rápida, Olha, consequentemente, os efeitos dessa e absorção geralmente as também. pessoas deixam para tomar água depois. Falam, nossa, bebi demais, vou beber água Quando para ver se bebe, é. né? Quando Mas lembra. o certo é ficar se hidratando durante o dia para que o efeito, né, se for inevitável de você fazer ingestão de álcool, que o efeito seja menor. E Exato, você. já chega hidratado, Uhum. né? Marina, eu vou pedir só um minutinho para eu fazer um merchanzinho aqui, Com tá certeza. bom? Pessoal, é o seguinte, vocês já ouviram falar de Bitcoin, né? Mas vocês já ouviram falar, mas nunca entendeu como funciona, como que faz para investir, como que funciona esse Bitcoin que tanta gente fala que historicamente aí trouxe rentabilidade altas para tanta gente, né? Agora você pode saber numa linguagem simples, objetiva, clara sobre Bitcoin. É o Bitcoin para iniciantes. Aponte o seu celular aí para a câmera do seu celular, para o QR Code que vai aparecer aí no seu vídeo, que você vai adquirir e acessar um curso super simples, com uma linguagem direta, curso de Bitcoin para o povão mesmo, para iniciantes, para você entender como funciona, como criar uma carteira, como você faz para sacar, para transferir, todos os passos, passo a passo, numa linguagem realmente muito simples. Então, você quer investir em algo aí que já trouxe muita rentabilidade para tanta gente e você não sabe como? Começa pelo curso dessa linguagem direta. Você tem 10% de desconto com o cupom que está aparecendo na sua tela, um curso que está muito acessível, gente. Então, você tem plano de uma meta financeira, um investimento, né? Você quer diversificar, agora você pode aprender como você mexe com Bitcoin, como você investe em Bitcoin, todo passo a passo, uma maneira bem simples, tá bom?
Marina, aí é o seguinte, a gente falou de emagrecimento, mas a gente está falando de nutrição esportiva também. As pessoas se preocupam muito com o peso na balança, mas às vezes o peso na balança, quando você está perdendo peso, você também pode estar perdendo massa muscular. Existem matérias indicando que, em muitos casos, a construção de massa muscular é tão importante quanto, ou mais em alguns casos, do que somente a perda de gordura, Uhum, certo? com certeza. Vamos lá, para quem está avançando na idade, eu ano que vem já faço cinquentinha, então eu tenho que me preocupar. Sempre a gente tem que se preocupar, né? Não é só quando está avançando a idade, mas assim, em ter autonomia muscular também. eh, de você não ficar tão dependente, né, das pessoas, quando você consegue fazer um fortalecimento, e não só isso, eu acho que a musculatura ela traz, e quando a gente fala de musculatura, não estamos falando de volume de braço, de perna, mas de tônus muscular, de Uhum. construção de músculo. Então, Marina, qual que é o perigo das pessoas só pensarem no emagrecimento daquele peso da balança, né? E qual a importância realmente da construção muscular para o esporte ou para o dia a dia? Perfeito, Fabiano. Bom, quando eu olho para o peso da balança, aquilo ali tá me dando um número que não tem uma discriminação de cada coisa que está sendo pesada ali. Quando eu subo na balança, tudo que tá em mim pesa. Então, gordura pesa, pesa, mas os meus ossos também pesam, meu músculo também pesa, os meus órgãos também pesam, meu cabelo pesa, meu relógio pesa, muita coisa pesa. E ali eu não tô discriminando composição corporal. Então, o peso na balança não traduz a minha composição. Uhum, Quando eu estou num processo de emagrecimento, eu preciso sempre olhar e buscar um emagrecimento de qualidade. O que é um emagrecimento de qualidade? Que eu consiga progredir no emagrecimento e ter uma perda mínima, ou não perder, ou até ganhar massa muscular. Por quê? Como você mesmo disse, massa muscular não é só, na verdade, nem é, né? Um indicador estético apenas. Imagina, a gente promove massa muscular porque o músculo é um grande indicador de saúde. O músculo é um tecido altamente metabólico, o músculo é um tecido que está relacionado com a minha imunidade, o músculo é um tecido que está relacionado com a minha proteção, né, dos ossos, proteção de lesão, de queda. É muito mais amplo a importância que o tecido muscular tem, além de estético. uhum. Por um lado, eu acho até interessante as pessoas terem essa coisa do estético, porque eles têm uma motivação, né, para buscar Sim. ganho de massa muscular, mas entender que a importância dele vai muito além. E quando eu tenho um emagrecimento que não é de qualidade, eu tenho perda de massa muscular. A partir do momento que eu tenho perda de massa muscular, Hum, além de ser um alimento, um emagrecimento de qualidade ruim, que eu tenho um risco muito maior, uma predisposição maior de ganhar esse peso perdido depois, eu também tô perdendo saúde. Eu também tô ficando vulnerável. O meu corpo tá ficando vulnerável. Desde metabolicamente falando, minha imunidade também fica mais vulnerável, mas, por exemplo, o músculo protege os ossos. E o meu risco de Articulação. lesão? Exatamente, de me machucar Uhum. também é grande. Então, quando eu estou pensando em emagrecimento, além de ter uma organização da minha alimentação, pensando em orquestrar bonitinho todos os nutrientes necessários Hum. e as calorias, né? Porque, na verdade, é esse balanço calórico que determina o emagrecimento, Uhum. eu preciso proteger minha massa muscular. Como que eu protejo isso, Fabiano? Uma alimentação de qualidade. Uma alimentação de qualidade, onde todos os alimentos, todos os nutrientes sejam ofertados de acordo com a sua necessidade, Hum. olhar para a proteína, porque essa proteína vai ter que ser um pouquinho mais alta que o normal, né? Porque eu tô perdendo peso. Marina, porque a gente está falando o seguinte, tem o estético barra o bem-estar. Uhum, Então, quando a gente pensa só na parte estética, talvez a gente pode deixar de lado um pouco questões que estão ligadas ao bem-estar, correto? uhum, E esse bem-estar, ele passa pelo movimento, ele passa pela atividade física sim, e passa pela construção de musculatura também, não é isso? uhum, Então, essa busca só por
perder o peso, a massa gorda, por exemplo, e não construir a massa muscular, você acha que assim, tem mais pessoas só preocupadas realmente em emagrecer, em perder volume corpóreo só por conta de estética? Ou hoje você acha que tem essa questão, as pessoas estão buscando todos aqueles pilares do bem-estar? Você acredita que nos últimos tempos deu uma equilibrada? A consciência, essa mentalidade para o bem-estar está melhorando? Eu acho que tem melhorado essa consciência. Em contrapartida, ainda tem muita gente querendo emagrecer a qualquer custo, que é o que a gente falou dessa cultura de cultuar o corpo magro. Uhum. Só que daí a pessoa consegue o emagrecimento, mas daí ela se olha, ela esteticamente, quando a gente tem um emagrecimento que não é de qualidade, a gente tem muita flacidez, a gente tem indisposição, a Perde gente tem energia, fraqueza, exatamente. E aí a pessoa começa a dar importância para aquilo que é importante, certo? que é preservar a massa muscular, que foi o que você falou também de ter autonomia muscular para fazer as coisas. Uhum. E aí quando eu penso em construir massa muscular, a alimentação é importante. Mas a atividade física, o exercício físico, né? Uhum. Atividade física é aquilo que a gente faz o dia todo, né? Movimento, sentar, levantar. Mas o exercício físico, um exercício intencional de fortalecimento é fundamental. Qual que é a função do exercício? Causar lesões intencionais no Uhum. músculo e sinalizar para que aí sim os alimentos que eu consumi possa chegar até ali e reparar e crescer essa massa muscular, entende? Então comer bem é importante, mas praticar exercício físico é igualmente importante. E é por isso a importância do acompanhamento profissional, né? Porque se você quer fazer atividade, quer fazer movimento, e você parte para uma dieta muito restritiva, sem o acompanhamento, porque hoje está um turbilhão de informações, né, Marina? Emagrecimento rápido através disso, através daquilo, períodos longos, né? Sem comer, devo comer de quantas em quantas horas. Então, tem muita fonte. A internet é um espaço muito democrático, porém também, se a gente não tiver um filtro, a gente embarca em várias ideias e uma semana a gente está numa filosofia, na outra já está em outra, e aí você fala, ué, eu tenho que comer a cada 3 horas, eu tenho que comer, dar um período de 12 horas, 14 horas, 16 horas de jejum. Então, assim, nada melhor que um acompanhamento profissional adequado para você entender que não basta só uma dieta restritiva demais se o seu foco é o movimento, é a atividade física, né? Porque se a pessoa busca por si só, né? E hoje eu queria que você falasse sobre isso. As pessoas se espelham muito em influencers, em blogueiros, e a gente, para aquela pessoa chegar naquele corpo, de repente foi um processo longo, e a pessoa quer uma rapidez, e não busca a fonte que deveria buscar de informação. Acontece muito. O tempo todo. O tempo todo. A gente tá na era das redes sociais, né? Sim, O Instagram é a principal, tá ali bombando. tá. E você rola o feed e tem uma informação. Logo abaixo tem uma outra informação que contradiz completamente a informação Exatamente. anterior. Você se perde, não tem como. Não tem como. É. E aí eu vejo ali uma influencer, um influencer que eu admiro muito. Eu vejo o corpo dessa pessoa, eu vejo a rotina que ela me mostra. Aham. Eu não vejo os Sim. bastidores. E eu acredito que é tudo muito lindo, tudo muito belo, que é só eu fazer aquilo que ela tá fazendo. Mas eu esqueço que por detrás dessa pessoa, dessa imagem, dessa figura midiática, Hum, existem muitas coisas. A realidade dela é a mesma que a minha? O trabalho dela é o mesmo que o meu? A disponibilidade que ela tem de tempo, de produtos e de serviços de profissionais para cuidar do corpo dela é a mesma que eu tenho? A gente esquece será que é de totalmente separar. natural ou não? Exato. E a gente fica tão imerso que a gente mergulha, Aham. que a gente acha que a gente vive a vida da pessoa. Então, não, se pra ela tá acontecendo, por que que pra mim não vai dar certo? Ah, mas eu sou uma pessoa que trabalha em 3 empregos, tenho 2 filhos, cuido da casa, e aí? E as realidades? É. Entende? Se equiparam? Não, né? E a gente esquece disso, só que eu quero reproduzir. Então, se aquela influencer, se aquele influencer tá fazendo jejum de 16, 24, 48 horas, ela aparece o tempo todo corada, feliz, saudável, nossa, a vida dela é perfeita, eu também quero fazer isso. Porque eu Uhum. começo a acreditar, ainda que inconscientemente, mas conscientemente, que aquilo que ela tá fazendo e me mostrando
é o que condiciona a felicidade dela. Uhum. Não, então isso aí vai funcionar pra mim também. E aí não funciona. Não E aí funciona, você deixa, gente. Não funciona nem pra ela muitas vezes, tá? você deixa de comer, ao invés de ficar feliz, você fica irritado. Eu falo, ué, por que a pessoa tá tão feliz sem comer e eu fico tão irritado sem comer? Poxa vida, Aí você fala o quê? Não tenho vergonha na cara. eu não tenho Não vergonha. tenho, não tenho força de É, vontade. e, e tá assim, sei lá, eu acho que tá tão covarde hoje a cobrança que chega por sucesso, cara. De repente você fala, olha, você tem que ter sucesso para ser validado, para ser legitimado. É, você não vai ser cancelado, mas olha, você não vai ser referência, você precisa estar bem fisicamente, espiritualmente e financeiramente. E tem outros pilares aí. Nossa, mas como que eu vou fazer isso em 24 horas, né? Então, como que essa receita É mágica loucura, né? e as pessoas estão se cobrando cada vez mais? Eu acredito que cada vez mais precisam de ajuda, precisa de orientação psicológica, precisa de profissionais da nutrição que têm esse olhar comportamental, Hum, porque uma receita não vale para todo mundo, de jeito nenhum. não vale. Não vale. Se valesse, não Não vale, existiria mais obesidade no mundo. é isso Eu que eu faria o que a pessoa que emagreceu faz e daria tudo certo, não é? né? Gente, eu penso isso, tá? É uma cobrança muito, muito desleal e as pessoas estão adoecendo por conta disso, né? E eu acho que Estão se também cobrando pegaram demais. o conceito de sucesso e colocaram numa caixinha, né? Porque o que é sucesso pra você? Exa- Meio que impôs que pra todo mundo a definição de sucesso é ter o corpo perfeito, É, ter o lifestyle do momento, né? Se exercitar, é, treinar muito todos os dias, aham. ganhar muito dinheiro e mostrar, fazer tudo isso em 24 horas, performar. Isso é performance. Isso é performance. Performance. Exatamente. E aí colocaram numa caixinha de sucesso. E às vezes uma pessoa que nem olhava aquilo como um sucesso, que tem outros ideais de sucesso, É, começa a se achar deslocada e falar, poxa, tem alguma coisa errada comigo. Mas nossa. não, é se colocar dentro dessa caixinha. Mas o principal desafio, eu concordo com você. As pessoas precisam de um cuidado as pessoas precisam buscar informação na fonte, mas as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu me incluo todos nós, Sim, precisa trabalhar senso crítico. Mas como que eu trabalho senso crítico? Tendo informação de qualidade. E aí que é o ponto. É muita informação. Então eu preciso filtrar essas informações. Entende? Então, onde que tá a coerência? O que de fato faz sentido? Quando a gente fala em saúde, gente, a gente tem que se respaldar na ciência. sim. Não é no fulano, não é no ciclano que disse isso, não é no Um influencer, não é achismo. no vizinho. É, Pô, não tenho certeza, vai lá. A internet tá aí, ó. Eu sei que nem todo mundo sabe aonde procurar, uhum, mas busca por referências, por diretrizes, entende? Por órgãos que sejam validados. Que aí você tem um direcionamento muito mais assertivo. exatamente. E Muito mais hoje as assertivo. fontes, mesmo essas fontes mais legítimas, elas têm um acesso muito maior do que antigamente. Tem. Porque antes você ia buscar uma informação, você tinha que procurar uma enciclopédia na biblioteca e falar, ah, não, que canseira, não. Hoje não. A informação chega. Chega de qualquer maneira? Chega. Mas tem os artigos científicos, tem as revistas científicas, tem as fontes verdadeiras que você pode. Perfis sérios nas redes sociais, ainda que seja. Entende? Se Exato. você não é um profissional, se sua vida não é focada em estar sempre atualizado, Uhum, busque seguir pessoas, profissionais sérios. Tenta sair um pouquinho desse modo de seguir a influencer que tem o corpo ideal, ou influencer que tem o corpo ideal. Segue um nutricionista, sabe? Segue um médico, segue um profissional que você sabe que tem um diploma, que está apto, entende? uhum. Não siga, não acredite, né, na verdade, no que você vê qualquer pessoa divulgando. Porque Mas, é difícil a gente exigir que as pessoas busquem artigos, porque é difícil mesmo, é, até pra gente, é. entende? Mas busque ser influenciados por influencers que são responsáveis e Uhum. que tenham propriedade naquilo que eles estão falando, ou seja, profissionais. Que tenha uma coerência mínima aí com o que faz sentido Profissionais, para aham. você, né? Marina, eu vou falar aqui um minutinho da Sun Factor, tá?
Se a sua empresa sofre com contas altas e processos de saneamento que não avançam, você precisa de uma especialista no setor, tá? Com a capacidade técnica de anos de experiência no saneamento, a Sanefactor ela traz agilidade para os processos de saneamento. Ela faz uma ponte, ela faz um intermédio do grande cliente com as concessionárias de água. Então, cobranças indevidas, que muitas vezes o grande cliente tem direito à revisão de fatura, restituição de valores pagos indevidamente, é, a garantia que o prazo de execução vai ser feito né, no prazo estipulado mesmo, a Sanefactor é a solução. A Sanefactor ela é amplamente experiente tecnicamente no saneamento básico, no faturamento, em revisão de faturas indevidas, e ela vai fazer essa ponte, especialista na regulação, nos direitos do consumidor, e vai trazer eficiência onde hoje é burocracia para a sua grande empresa, para o seu comércio, para a sua empresa. Então, Sanefactor é a solução de saneamento para a sua empresa, ok? Marina, esse tema ele é tão abrangente, né? Ele começa com nutrição, ele passa por comportamento, por plano, por felicidade, por bem-estar, né? E aí eu fico pensando o seguinte: com esse monte de informação que a gente vê por aí e tal, e as pessoas querendo ser emagrecidas rapidamente. Tem vários fatores, né? A gente já falou sobre isso, mas você acredita que isso se deve pela pressão social, ou você acha que hoje, embora a gente tenha acesso muito mais rápido a tudo, o estresse, a sobrecarga de atividade, né? Porque hoje a pessoa ela tem que ser a mulher. Ela é cobrada por ser mãe, ela é cobrada por ser uma ótima profissional, ela por continuar estudando, parece que ela é obrigada a ser feliz da noite para o dia e ter sucesso. Aí tem as distrações que a internet traz e parece que o tempo está ficando curto. Você acredita que é uma busca rápida, imediata, no mundo que se vive, de tanta cobrança, de tantas atividades, ou uma pressão social? Você acha que essa pressão social faz a pessoa buscar uma fórmula mágica do emagrecimento? Com certeza. É a pressão É social, a é tudo pressão. isso, né? São todas essas demandas, todos esses papéis, é que você falou da mulher, mas de todo mundo, que a gente precisa ocupar e a gente precisa performar bem em todos esses papéis. E eu preciso ser perfeito. Então, se eu preciso ser perfeito, na minha ideia, né, eu preciso emagrecer. E se for para emagrecer, eu quero emagrecer rápido, porque tudo tá acontecendo muito rápido. Então, eu quero que a minha satisfação comigo mesmo também aconteça. Sabe uma coisa que eu penso também? Muitas vezes as pessoas têm muita ideia de que tem controle das escolhas alimentares. No melhor dos mundos teria, mas não é real. Então as pessoas falam assim: ah, chegando ali, faltando 2 meses, eu fecho a boca. Eu resolvo isso. Às vezes consegue, mas grande parte das vezes não, porque ela esquece que ela tem que performar em todos esses outros papéis Pois é. e que não vai aguentar ficar se restringindo. E aí já falha ali no começo e já chuta o balde bem longe. Exato. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Esse esforço de dieta restritiva demais para alcançar rapidamente, né? Elas não são muito sustentáveis, né, Marina? Não são. Quando a gente pensa em emagrecer com saúde e construção de massa muscular também, a gente tem que entender que tem um prazo e esse prazo não é muito curto para que você possa se reeducar, é isso? Não é curto e não é o mesmo para todas as pessoas. Olha tudo que a gente conversou até agora sobre alimentação. A busca por comida, a escolha do que comer, quando comer, quanto comer, é influenciada por muitos fatores. Então eu posso passar aqui uma dieta para você e para um amigo seu. Ter ali um déficit calórico não significa que a sua resposta vai ser a mesma resposta dele. Porque além disso tudo, de fatores externos, a gente tem fatores intrínsecos, né? Então a gente precisa pensar em fator genético, eficiência metabólica de cada um, Uhum. tudo é diferente. Sensibilidade à insulina, entende? Então não tem como achar que vai ser igual
para todas as Muitas pessoas. variáveis, né? De um Muitas. ser para o outro. E, gente, mudar comportamento não é uma coisa rápida. Você não vai mudar de um dia para o outro. Às vezes a pessoa vem até mim, amo ser nutricionista, acredito muito no meu trabalho, mas eu sempre falo, é uma responsabilidade compartilhada e não vai acontecer de hoje para amanhã. Por isso que é importante ter um acompanhamento, por isso que é importante ter uma troca constante. Porque quando você atende uma pessoa, quando eu atendo uma pessoa, as estratégias é tentativa e erro. Poxa, olhando para o cenário que você está me relatando, parece que é bacana a gente organizar desse jeito. Vamos construir aqui junto? Você tá de acordo? Tô. Vamos colocar em prática? Pô, se funcionar já de primeira, show de bola. Mas às vezes precisa de ajustes, né? Porque a rotina é doida, a vida adulta é doida. E qual a sua percepção do seguinte, eu não sei se existe, mas o julgamento, por exemplo, a pessoa procura o profissional da nutrição, o nutricionista, pega um plano nutricional e de repente não bate aquela meta que ela estipulou ela mesma. Não volta no nutricionista porque vai falar, poxa, não cheguei onde eu combinei comigo mesmo de chegar, ou combinei com a Nutri de chegar. A pessoa não volta, abandona por medo de ser julgado, por medo do fracasso, de falar, poxa vida, como que eu vou chegar lá? Eu vou chegar mais gordo do que eu fui a primeira vez, e agora não vou. Vou no mês que vem, que daí eu pego esse mês para Eu correr falo, mês que atrás, vem eu vou né? correr. Aí passa o mês, não deu nada certo, aí abandona. É um tiro no pé. Porque que eu preciso entender Acontece. o tempo todo. O tempo todo. Quando não dá certo, é que a pessoa cria toda uma expectativa. Tá. E existe uma cultura do nutricionista como profissional malvadão, profissional que manda na sua alimentação, profissional que julga. Só que o paciente, a pessoa que está buscando ali um cuidado, precisa entender que ela não tem que entregar resultado, número para o nutricionista, que o nutricionista é que serve essa pessoa. Nós trabalhamos em conjunto. Então, se foi proposto algo para mim e eu não consegui seguir, ao invés de achar que tem que ser fechado daquele jeito, que eu que tenho que me encaixar naquele plano, não, eu preciso relatar para o profissional, nutricionista, que está cuidando de mim o que não está dando certo. A partir disso, juntos, construímos outras vias, entende? É tentativa e erro. Gente, a vida, nós somos, né, uma roda gigante, a gente está o tempo todo subindo e descendo. Não é constante. Se tudo muda, o que me faz pensar que meu comportamento alimentar não vai mudar também, entende? Uhum. E quando eu tenho um acompanhamento, eu consigo entender possibilidades, estratégias, o porquê de cada alimento estar colocado ali, Hum. o porquê de cada proposta estar sendo feita. Aí se acontece de fato a educação alimentar e nutricional. Através dessa educação alimentar e nutricional, que todo nutricionista sério deveria pregar, né, e praticar, a pessoa começa a ter autonomia. Então, quando a rotina se desorganiza, ela tem conhecimento, ela tem bagagem, ela tem repertório, ela consegue ir se organizando. E caso ela não consiga, se ela tem um acompanhamento com um nutricionista que está acompanhando, que não é uma consulta solta, que está ali com troca constante, ela sabe onde recorrer. Entende? Uhum. Então, é sempre trabalhar essa ideia. Eu sempre trabalho com o paciente essa questão. Aqui a gente está fazendo um plano para esse momento. Pode ser que daqui a um mês seu momento seja outro. Entende? É, E você está num acompanhamento. Então a gente pode mudar. A gente pode alterar a rota a qualquer momento. mudar a rota, insistir, mas nunca abandonar, né? Nunca abandonar e também saber ali ter aquele olhar criterioso. Até que ponto, de fato, o plano está muito difícil de Aham. seguir, ou até que ponto faz sentido e eu quero me comprometer, porque sim, o plano precisa estar ajustado, o plano precisa estar adequado, o plano precisa atender, né, a rotina da pessoa, mas requer sim um passo ali inicial de um esforço para que aquilo possa começar a fazer sentido. Nem sempre faz sentido de uma hora para outra. Muitas vezes eu preciso colocar algo em prática para eu perceber o bem que aquilo me faz, e esse bem gera uma recompensa na minha área de recompensa que me faz querer esse bem constantemente. Então quer dizer que se a gente encontrar nutricionista, a gente não precisa mudar de calçada se não tiver. Nem murchar a barriga. Eu posso contar uma história engraçada aqui. Eu vou entregar um amigo meu, tá? Um cara que é até o organizador do estúdio, ele que é responsável por esse estúdio maravilhoso aqui, gente. Ele falou assim: você vai entrevistar a Marina, nutricionista? Meu Deus, eu tô mais gordo do que quando eu fui. Deixa eu sentar aqui no cantinho, ficar.
Mas a gente brinca, né? A gente brinca, mas é verdade. A gente constrói um plano e muitas vezes a gente sabota esse plano no meio do caminho por N situações. Mas eu acho que vale insistir, vale reprogramar essa Isso. rota, né? Vale quebrar essa rigidez de achar que é só de um jeito. Se eu vou numa nutricionista e ela me passa um plano individualizado e partes daquele plano não faz sentido, eu não consigo aplicar, e eu consigo pensar numa outra possibilidade, mas eu fico batendo nessa tecla, é a mesma coisa de eu querer fazer uma dieta intermitente porque eu vi outra pessoa fazendo. Se aquela dieta não está funcionando, talvez ela não seja minha para aquele momento. Muda, relate, converse, comunique. Quebre essa rigidez de achar que tem que ser desse jeito. Outra coisa, quebra e desconstrua essa ideia de que tem que ser a base de sacrifício. Existe uma romantização. Quanto mais difícil for, melhor. Quanto mais fome eu passo, mais merecedora. Mais merecedora eu sou. Gente, pelo amor de Deus, a vida já é tão difícil. Já temos tantas dificuldades e desafios. A alimentação, que é uma coisa que você faz todos os dias, do primeiro dia de vida até o último, não é para ser mais um, entende? Então tem essa É, glamourização, um glamour, um glamour. E, no po- sentido e, de sofrer. e pode continuar sendo um prazer, né? A Deve, alimentação, né? deve, deve. Eu acho tão justo, poxa, você corta uma fonte que é prazerosa para atingir um resultado e dá para caminhar junto isso daí, né? Você é prova disso, a gente sabe. A sua dieta, ela é baseada nisso. Você conversa, entende cada um Uhum, e traça um plano que, poxa, você não passa vontade de comer as coisas e ainda tem energia para exato. poder praticar o que você se propõe a praticar. E aí eu queria perguntar sobre isso. Hoje, as academias ganharam muitos adeptos, né? E é legal, poxa, tá se movimentando, tá ganhando massa muscular. Mas tem gente que vai na academia e fala, pô, eu acho chato pra caramba. Puxar peso, repetitivo, meu Deus do céu. Eu vou pra academia como se estivesse indo pra morte. Mas eu vou porque eu tenho que Na fazer. força do Na ódio. força do ódio. Mas tem muitos esportes que a pessoa pode se descobrir ali, né? Ter prazer Sim. em praticar aquele esporte. Até eu fiz uma prova, chama Desafio 28 Praias, olha, fazendo merchan gratuito para o Desafio 28 Praias. É uma prova maravilhosa que acontece em Ubatuba, que mescla esporte com contemplação de natureza. É fascinante, porque você corre areia, na areia ali, aquela vista maravilhosa, aquelas praias paradisíacas, sobe umas montanhas e tem uns trechos meio pesado, mas assim, no final daquele trecho você tem uma recompensa, que é a paisagem e tal. E você precisa de energia para cumprir, às vezes 14 quilômetros, 21 ou 42. Não tem como você traçar um plano muito restritivo se for fazer uma prova dessa. Você não dá conta. E, Marina, qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo em relação à atividade física, movimento? Você precisa ir somente para academia se você não gosta de academia, né? Você tem uma dica que da pessoa procurar aquele esporte que ela se encaixa? Com certeza. Primeiro entender que o nosso corpo ele precisa estar em movimento. Então, sim, a gente precisa praticar um exercício físico, porque superficialmente falando, o nosso corpo foi feito para se alimentar e estar em movimento. Eu preciso desse equilíbrio, Uhum, certo? Nem todo mundo gosta de academia. Até porque a academia muitas vezes acaba sendo um ambiente hostil para determinados tipos de corpos, determinados perfis de pessoas. Muitas pessoas não se sentem confortáveis ou pertencendo àquele espaço. Tem gente que só não gosta mesmo por ser algo mais estático, mais parado. Então, não precisa ser academia. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo clareza nisso, né? A uhum, gente está vendo crescer muito o número de esportes ao ar livre, corrida, vôlei, futevôlei. Então, as pessoas já estão vendo ali, já estão sinalizando outras possibilidades. uhum, Então, lembrar que você precisa encontrar algo que o seu corpo sinta prazer em fazer, e isso vai ativar essa sua área de recompensa, e você vai querer fazer mais vezes. Mas não tem como você falar que você não gosta de algo se você nunca fez. Então, muitas vezes eu falo pra pessoa, poxa, vai fazer uma caminhada, vai correr. Ah, não, mas eu não vou conseguir correr. Mas você não precisa começar correndo. uhum. Caminha.
Sim. Entende? Ah, vai fazer uma aula de vôlei. Eu jogo vôlei. Não jogo tão bem, mas as minhas mídias faz parecer que eu jogo bem, entende? E às vezes eu falo, vamos jogar um vôlei, e a pessoa fala, não, mas eu não jogo como você. Eu falo, moça, nem eu jogo como eu. Mas nem eu não comecei assim, Aham. entende? Então, se permitir. Primeiro de qualquer coisa, né? A priori, permita-se. Abra o coração, se coloca disponível para tentar uma coisa nova. Poxa, eu não gosto de academia. O que que talvez eu gostaria? Uma caminhada? Ah, uma aula de dança? Ali na academia que eu vou também tem fit dance. Tá Eu te crescendo pergunto, muito. fit dance? Fit dance, meu corpo tá em movimento. Por que não? É. Entende? Perto da minha casa tem uma arena. Poxa, eu vi que uma prima minha faz jiu-jitsu. Uhum. Existem diversas formas de colocar o corpo em movimento. Agora, um ponto muito importante: ainda que você não vá para uma academia, é importante fazer exercício de força. Até porque todos esses esportes que eu citei aqui, eles ajudam a colocar o seu corpo em movimento. Uhum. Mas vamos supor que você começou a jogar vôlei e você gostou muito, quer jogar vôlei todos os dias. Isso é uma demanda muito grande. O vôlei é um esporte praticado no solo irregular. Se eu tô ali todos os dias e eu não tenho uma preparação muscular legal, eu posso me lesionar. Então, entender que primeiro encontre algo que deixe o seu corpo em movimento, que você sinta prazer. Você sentiu prazer nisso, você vai conseguir transpor esse prazer em outras formas de exercício físico. Mas lembrar que é importante fazer exercício de força. Ainda que não seja na academia, ainda que seja na sua casa, ainda que seja na praça do seu bairro, ainda que seja na vila ali do seu condomínio. É importante, porque como nós já dissemos anteriormente, construir e manter massa muscular é fundamental para a manutenção da saúde. É, e é importante você dizer isso porque a prática disseminou muito rápido a prática do futevôlei e do beach tênis também, né? Então, muita gente vai à academia, mas tem esportes novos surgindo a cada momento e as pessoas acabam se apaixonando por esse esporte e nem sabia que ia gostar daquilo. Fez uma vez, ali com muita resistência e acabou se apaixonando. E eu Eu ia sou essa perguntar, pessoa. é, e eu ia perguntar sobre isso para você, ia fazer uma pergunta bem assim, a grosso modo mesmo, você acabou já falando a respeito. Acho que toda nutricionista esportiva escuta isso daí, essa pergunta. Cardio ou musculação? O tempo todo. Gente, entenda esses dois modos, esses dois conceitos como complementares. É como se fosse uma venda casada. Cardio, o que que é o exercício de cardio? Quando você está caminhando, quando você está correndo, quando você está ali na academia ou na sua casa fazendo uma bicicleta, um elíptico, você faz esse exercício por um período maior e você percebe que você fica ofegante, certo? Uhum. E aí a gente tem um trabalho cardiovascular. É esse trabalho cardiovascular que ajuda no gasto energético. Uhum. Então, o cardio é o tipo de exercício onde você gasta mais calorias. Inclusive, vale um adendo, uma aba aqui, né? Que quando eu tô perdendo gordura, o produto dessa gordura que eu tô queimando sai pela minha respiração. Então, o exercício cardiorrespiratório, que traz essa demanda, Uhum. é o que me ajuda a gastar mais energia, certo? Certo. Trabalha a minha capacidade cardiovascular, que é muito importante para a circulação de sangue e de oxigenação e nutrientes para todos os tecidos, certo? Uhum. Além disso, o cardio promove uma coisa que a gente chama de biogênese mitocondrial. A gente tem organelas, vou tentar falar de uma forma bem Tá. simplificada, que são nossas usinas de energia. São nessas organelas que a energia é queimada. Então, quanto mais energia é caloria, tá bom, gente? Uhum. Caloria é a nossa moeda de energia. Quanto mais mitocôndria eu tenho, mais usina eu tenho, mais gasto energético, maior é o meu gasto energético. Então, o meu cardio, meu exercício cardiorrespiratório, gera essa biogênese mitocondrial, além de todos os outros benefícios. Guarda isso. A musculação é um tipo de exercício que não tem um gasto calórico tão alto. Você não fica ofegante Uhum. fazendo musculação como você fica no cardio. Claro que você cansa, claro que você fadiga, mas é um cansaço diferente, certo? Sim. Mas é na musculação que eu tenho a lesão muscular que, consequentemente, né, posteriormente, vai promover o aumento, o ganho dessa massa muscular. Certo. E adivinha onde essas mitocôndrias ficam?
A maior parte no músculo. Hum, Então, quanto mais músculo eu tenho, que é um tecido altamente metabólico, uhum. tem um alto gasto energético, quanto mais músculo eu tenho, mais mitocôndria eu tenho, consequentemente, aquela energia que eu vou mobilizar através do cardio vai ser queimada ali na minha massa muscular. Então, é uma venda casada. Um é tão importante quanto o outro, entende? Então, não adianta eu querer emagrecer e não ter massa muscular. Mas também não adianta eu só construir massa muscular e não fazer o exercício de cardio. Exatamente. Prevenção de lesão também para quem pratica um esporte assim de alta intensidade, né? Geralmente as pessoas de alta performance, os atletas de alta performance, eles fazem fortalecimento justamente para ter um Sim, desempenho sim. melhor, para evitar lesões, né? Como que você vai só sair correndo por aí? Vou fazer 5 quilômetros, depois vou fazer 10, aí eu vou para meia maratona, maratona. E o meu joelho, as minhas articulações, eu não vou fortalecer, Exato, né? porque músculo protege. Mas tem um ponto importante. É, Quando eu vou correr uma corrida, curta ou longa, quando eu vou fazer o desafio das 20 e quantas? 28 praias. 28 praias. O que que meu corpo precisa para funcionar? Energia. Energia. Essa energia, ela precisa estar disponível para mim. Claro que a gente Uhum, tem estratégias alimentares ali para disponibilizar, mas eu tenho um estoque de energia uhum, que é usado exclusivamente para o exercício físico. Como chama esse estoque? Glicogênio. uhum. Onde que esse glicogênio fica? Dentro do meu músculo. Então, quanto maior for o meu músculo, maior o meu estoque de energia. Quando esse glicogênio começa a ser gasto, se ele esgota, eu fadigo. Então, eu vou quebrar numa corrida, não vou chegar numa bola, no vôlei ou no futevôlei, não vou dar conta de terminar o desafio. Ou às vezes dou e termino quebrado, morto, fico até doente depois. Então, eu preciso garantir que eu tenho massa, que eu tenha massa muscular, porque quanto maior o meu volume muscular, maior o meu estoque de energia, que é o glicogênio, que, pasmem, é composto por carboidrato. Que top. Tudo faz sentido, né? Tudo se encaixa. Tudo faz sentido. Marina, dá pra gente conversar aqui mais 2 horas. Tem assunto pra caramba pra gente falar, mas tá chegando ao final do nosso episódio, tá? Antes de mais nada, queria agradecer demais todos esses esclarecimentos, sua presença nesse episódio de retomada do podcast. Eu acho que é fundamental e muito importante, não só nessa época do ano, né? A gente brinca, traz algumas situações do comportamento, né, do cotidiano, mas para o decorrer do ano que vai começar todo, para não abandonar o projeto, para entender melhor como tudo isso funciona. E eu queria te agradecer muito e pedir para você deixar um recado aí para quem está nos assistindo sobre a importância do esporte, a importância do acompanhamento nutricional, tá? E para eles começarem aí 2026 com o pé direito, Já consciente, né? conscientes, né? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer. É uma honra fazer parte e ser a convidada desse episódio de retomada. Fico muito contente. É muito importante a gente falar sobre nutrição, é muito importante que esse tipo de conversa aconteça em muitos espaços. Existem temas específicos que um profissional tem que falar, mas aquilo que eu aprendi como a nutricionista ou com qualquer outro profissional da área, o que eu compreendi, eu me torno um agente de educação. Então é importante que essas conversas, porque todo mundo já fala de dieta, né? Uhum. Mas que conversas coerentes, que informação correta chegue até as pessoas e se dissemine o tempo todo. Então eu agradeço pelo convite, fiquei muito contente, como eu disse. Aqui é unir duas coisas que eu gosto muito, que é o falar e falar sobre nutrição. É muito fácil e faz muito sentido para mim. E pensando numa mensagem final, eu bato na tecla de esquecer a ideia de projeto verão, de esquecer a ideia de um projeto pontual. Parem de olhar o emagrecimento como uma linha de chegada. Comecem a investir num projeto para a vida. E para que esse projeto para a vida seja sustentável e a longo prazo, ele precisa ser prazeroso. Não é nem que pode ser prazeroso, ele tem que ser prazeroso. Tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a sua rotina. Não só a alimentação, mas também a prática de exercício físico. Então, se você é uma pessoa que não pratica nenhum exercício, se
permita. E se você é uma pessoa que já pratica, continue, porque pode ter certeza que os frutos não vão ser colhidos só agora. Não é só no corpo estético, mas é na saúde a longo prazo. E a gente precisa pensar em qualidade de vida até o fim da vida. Que legal, Marina. E por último, se alguém quiser uma consulta com você depois dessa palestra maravilhosa que você deu aqui nesse episódio, a sua rede social é @Marina Rocha Nutri. por ali já dá para se comunicar, Isso, hein? já tem o meu link ali na bio, pode me chamar, que a gente tá ali dando suporte e respondendo todas as dúvidas sobre o acompanhamento. Top. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.